hoje para trazer esta palavra a seus corações e cada um possa ouvir esta palavra e guardá-la, ela na tábua do seu coração, porque nós estamos anunciando aqui a palavra do Senhor. Eu vou ler uma passagem aqui em Hebreus 9:26. Vou começar aqui do 26, né? Aleluia, Jesus. É o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E outra maneira necessária lhe foram pedaços, muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora não consumar do século. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27. E como os homens está ordenado morrer uma vez só, uma vez, vinde depois disto o juiz, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado Aleluia. aos que esperam para a salvação. Porque é impossível que o sangue dos outros e dos bodes tirou os pecados. Por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste mais de corpo, me preparar. Então, aqui na palavra do Senhor, eu vou ler aqui Hebreus 9:26, né? Aqui no 27, onde fala: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vinde depois disto o juiz. Então aqui a palavra do Senhor está falando que a gente, aquele que morre, vai morrer uma vez só. Não tem purgatório, não tem Maria que vai te salvar, né? Eu tenho muitos que falam, depois de 7 dias, Maria vai rogar por mim. Meu irmão, isto é palavra. O povo da humanidade. Irmão, para de ter seu coração duro, para ouvir a palavra do Senhor. Porque os profetas estão anunciando esta palavra em todos os lugares. Nós temos o nosso irmão que está viajando aí na perua, a Porta da Fé, o nome do canal dele. Ele está por toda a cidade, está agora em Alagoas, pregando a palavra. Mas a palavra do Senhor fala: ouça aquele que quer ouvir, porque depois da morte segue seu juiz. Está falando aqui em Hebreus 9:27, né? Então o juiz de Deus é sem piedade. Os profetas do Senhor, os missionários, estão pregando a sua palavra, para que você possa ouvir a sua palavra, abrir os seus ouvidos, porque nós não estamos pregando aquilo que é de nós, e sim o que está escrito na palavra de Jesus Cristo.
né? Jesus fala: vinde a mim, aqueles que estáis cansados e oprimidos, e vós o aliviarei. Está ali em Mateus 11:28. Então prepara, povo de Valinhos, porque nós saímos dos nossos lares para vir trazer essa palavra, para que você possa abrir o seu coração e buscar Jesus. Eu sei que muitas das vezes você não tem força para lutar sozinho, mas pede para o Espírito Santo que Ele te ajuda. Ele te ajuda a ter força, a buscar o Rei da Glória. Isso é aquele que morreu na cruz por cada um de nós, que deu seu sangue ali. Morreu por essa humanidade. A humanidade não está nem aí para Jesus Cristo, né? Aqui nós sempre estamos batendo na mesma tecla. Os sinais da vinda de Jesus Cristo está aparecendo aí no mundo, nos vulcões, na natureza. Muitas coisas estão aparecendo e tem gente que fala: eu nunca vi isso no Brasil. Mas isso é o que está ali em Apocalipse. Os sinais da vida do Filho do Homem. Aleluia, estão aparecendo. Para que você possa glória a Deus, seu Jesus. coração Louvado seja o e teu nome, buscar Jesus Cristo, porque só Ele o caminho, a verdade e a vida. Ele que morreu ali naquela cruz para te salvar. Ele que deu o seu sangue ali, foi morto para os seus pecados. E você vê as pregações e você não dá ouvido. Naquele grande dia que você chegar ali de encontro com o Senhor vai mostrar as tuas obras. Você fez alguma obra nesta terra? Lança esse no fogo, no lago de fogo, porque nosso profeta levou a palavra e você não deu ouvido. Então nós estamos aqui levando a palavra de Jesus, o ide por todo mundo, pregar a minha palavra, para que você seja salvo. Então não brinca com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não brinca com ninguém. As coisas de Jesus Cristo é sim, sim e não, não. Se você está no vício, se liberte do seu vício. Porque no vício é gostoso, mas buscar Jesus Cristo é difícil, mas você vai ter a salvação, você vai encontrar com o Pai. Para você subir ali para o céu, você tem que estar com as suas vestes limpas. O que é as suas vestes limpas? É o seu coração. Não tem maldade, não tem malícia, não tem vício, não tem idolatria. Então Jesus Cristo está te chamando hoje. Hoje pode ser o seu último dia aqui nesta terra. Então prepara, povo de Valinhos, e todos que vão ver esta palavra. Porque nós não estamos aqui brincando, e sim anunciando a palavra de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória seja o teu nome, Jesus. Só aqui confirmar em Apocalipse, porque para não ficar só nas minhas palavras. Em Apocalipse 22:14, Jesus Cristo fala: bem-aventurado aquele que guarda os meus mandamentos, para que tenha o seu bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenha direito à
árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Então aqui não é eu que estou falando, e sim a palavra de Jesus Cristo. Ele está falando: bem-aventurado aquele que guarda as minhas palavras, aqueles que guardam os meus mandamentos. O que é os mandamentos de Jesus Cristo? É amar o teu próximo como a ti mesmo. É ajudar aquele que está na sarjeta caindo. É ajudar aquele que está fraco. Dá uma palavra de fé, uma palavra de amor. Aleluia, Jesus. Glórias a aqui Deus. no 15. Mas ficarão de fora os cães dos feiticeiros, que se prostituem, os idolatras, homicídio, os idolatras, qualquer que ama e comete a mentira. Então aqui, na palavra de Jesus Cristo, em Apocalipse 22, 14, então ele está falando aqui, ó, não sou eu que estou falando. Aqueles que se prostituem, aquele que é idolatra, aqueles que é mentirosos. Então, se você não se converter, você infelizmente vai para o lago de fogo. Não sou eu que estou falando, e sim a palavra de Jesus Cristo que está sendo aqui levada. Você tem medo de ler o 16 aqui, Apocalipse 14, 22, 14. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para verificar estas coisas na igreja. Sou eu a raiz e a geração de Davi, o resplandecente, estrela da manhã. Então Jesus Cristo é o resplandecer, é a estrela da manhã. Aquele que todos os dias você deita para dormir e ele abre seus olhos para você ficar mais um dia nessa terra. Mas você não quer buscar Jesus Cristo, você não quer buscar as coisas lá do alto, e sim desta terra que não tem nada para te dar. Jesus Cristo está te chamando hoje. Prepara, povo. Porque hoje pode ser o último dia da tua vida aqui nesta terra. Jesus Cristo está trazendo os profetas dele para anunciar a sua palavra. Se você não tem força, busca uma igreja para que você possa aprender de Jesus Cristo, aprender a ser manso de coração, aprender a ser humilde, aprender a ser amar os seus próximos, amar o seu vizinho, tira a mágoa do seu coração. Aleluia. Busca Jesus Cristo, busca uma igreja. E na palavra de Jesus Cristo fala que a igreja somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Mas busca um irmão que possa te levar a palavra, possa pregar esta palavra verdadeira. Leia as Escrituras, só nela é que você vai buscar a verdade. Se você falar, não vou para a igreja, porque muitas igrejas estão roubando meu dinheiro. Então busca você mesmo, pega a Bíblia, lê a palavra do Senhor. Se você não entendeu, relê aquele mesmo versículo. Busca Jesus, porque Jesus Cristo quer o teu coração, quer a tua alma limpa, purificada. Eu sei que tem muitos pastores aí que verdadeiramente pegam a verdade, pegam o que está escrito, né? Mas tem outros que estão tirando a lã das ovelhas, aí nudismo. E a palavra do Senhor fala: de graça te dá, de graça receber. Receber o quê? A palavra de Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo não é paga, e sim gratuita. Então leia a palavra, Apocalipse 22, 14.
Lê ali onde eu li agora, Hebreus 9:27. E ali depois da morte segue-se o juízo. Ali não tem choro que vai trazer de volta. Ali não tem Maria que vai te dar a vida eterna. Sim, Jesus Cristo, que foi Ele que morreu ali naquela cruz para te salvar. Aleluia! Eu quero agradecer, Jesus, por essa palavra. Sempre aqui, todos os pregadores lembram a mesma palavra. Em João 3,16, Jesus Cristo fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer ali naquela cruz por cada um de vocês. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que você não venha perecer nas coisas desse mundo, mas se você venha ter a vida eterna. E nós estamos pregando aqui para que você possa ser salvo, para que você busque Jesus Cristo, para que você leia esta palavra e venha ser salvo, venha se libertar. Jesus Cristo te chama hoje. Você que está aí na sua casa, está sem ânimo, Jesus Cristo te dá ânimo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que nele não crê, infelizmente não herdará a vida eterna, mas aquele que crê herdará a vida eterna. Aí em Mateus, que eu já falei aqui, 11:28. Vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, em vós o aliviarei. Oh, glória! Jesus Cristo te aliviar o seu coração que está cansado, seu coração que está oprimido. Busca Jesus Cristo, povo. Busca, porque Ele está te esperando para te dar a vida eterna. Mas sim, só por esta palavra que é verdadeira. Aleluia.